extraordinário, né? Agora, quando eu fui em Lisieux e, sobretudo, em Alençon, que foi para mim uma das... Inclusive, se você for e tiver a oportunidade de estar ali, não deixe de visitar Alençon, né? Lisieux tem toda uma experiência, você tem ali a basílica, tem a casa, mas Alençon pode-se falar que foi a casa que ela passou mais tempo com a família e que morou a família ali realmente inteira. E ela nasce ali, não é? E é uma coisa extraordinária porque se tem uma cama de um casal que foi canonizado ao lado de um altar que celebra a missa na mesma capela, né? Porque tem um altar aqui, tem o vidro, e ali, depois do vidro, já tem a cama de São Luís e Santa Zélia e a cama, o bercinho que foi colocado ali, Santa Teresinha. Então, ali, às vezes eu já escutei alguém falar assim, olha, mas Santa Teresinha canonizada e tudo, e depois, por causa dela e da projeção, se canoniza São Luís e Santa Zélia, né? Mas, por outro lado, eu já escutei, olha, ela foi santa porque os pais também já eram santos, né? E eu já escutei vários, tanto de um lado como de outro, não é? Como que a gente pode configurar para as pessoas essa visão, não é? De uma família em que tem os pais, que são santos, e tem uma doutora da igreja, e qual que é o caminho que poderíamos falar sobre isso? Ou seriam as duas realidades? Por exemplo, tanto os pais eram santos e que fizeram da filha uma santa, como também ela foi santa e também acabou trazendo e projetando a presença dos pais que também viveram a santidade, né? Santa Teresinha diz que ela tinha pais mais dignos do céu do que da terra. Então Santa Teresinha já reconhece a santidade dos pais. A devoção aos pais de Santa Teresinha começa no início do século passado. Portanto, não é que ela é fruto da canonização de Santa Teresinha. Já há muito tempo. Há muito tempo as pessoas visitavam o túmulo dos pais de Santa Teresinha, pediam graças, levavam flores. Celina, nas suas cartas, uma das suas cartas, várias cartas, fala disso. Né? Sobre a devoção que as pessoas têm pelos pais. A própria filha fala disso em cartas. Fala isso. Que as pessoas iam ao túmulo dos seus pais para pedir intercessão. Olha, e levavam flores, essa coisa toda. Bom, só fazendo parênteses, né? A família Martin teve uma grande influência da visitação, né? Paulina e Maria estudaram na visitação. A irmã de Celine, de Zélia... Só para a gente ilustrar, visitação seria... É a ordem da visitação fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Ok. Então, as duas maiores estudaram na visitação e a irmã de Zélia era visitandina, né? A visitação, a espiritualidade da visitação, ela está toda ela alicerçada no amor, né? No amor. Então a gente entende por que as famílias Martin tinham uma grande... Por que havia um grande valor para a família Martin, né? Colocar amor em tudo. Então, o caminho deles, de Santa Teresinha e dos pais, é idêntico. Qual que é o caminho? O caminho do amor, né? É o caminho do amor. Só que os pais viveram a espiritualidade da visitação na vida conjugal e na vida familiar. Santa Teresinha, no Carmelo, ela vai viver a espiritualidade do Carmelo. Mas nós não podemos negar que ela tem uma forte influência da visitação. Sim. Ela vai dizer, a minha vocação é o amor. É o amor. No amor eu encontrei todas as vocações. E ela vai dizer, como é que eu posso provar o meu amor a Deus, eu que sou tão pequena, né? Eu posso provar o amor a Deus com os pequenos sacrifícios. Ela fala, lançar flores, pequenas florezinhas. Então, a família Martin
tem uma forte influência da Visitação. Essa influência Teresa leva consigo, por isso Teresa estranha o discurso jansenista. No Carmelo de Lisieux haviam dois grupos, um grupo ligado à heresia jansenista, que é uma heresia, mas era muito presente na vida da igreja. Sim. Né? A pregação dos padres era fortemente marcada por essa visão de Deus. Sim. Mas havia um grupo liderado por Paulina, Inês de Jesus, que era mais ligado à espiritualidade da Visitação. Depois o Carmelo da França, ele teve uma forte influência da escola de espiritualidade francesa, Madame Acquarrie, Cardeal Berry e São Francisco de Sales. Né? Eram os grandes mestres da escola francesa. Né? Eles, embora no Carmelo a regra de Santa Teresa, mas o texto havia muito daquilo que se transmitia na vida da comunidade tinha uma forte conotação da devoção moderna, da escola de espiritualidade francesa, que foi desses três. Né? Então, Paulina está muito ligada à espiritualidade de São Francisco de Sales. Quando eu fui lá, me chamou a atenção que na casa, né, em diversos cômodos, sempre tinha um genuflexório, né? Nos quartos, ali na sala, e a casa toda falava de Deus, né? Quadros, imagens e tudo, não é? Inclusive os brinquedos de Santa Teresinha e dos irmãos, assim, dentre vários outros brinquedos, como boneca, cozinhas, tinham altar, ostensório, que eles brincavam ali, né? Os pais de Santa Teresinha davam para eles, né? Mas se a gente pudesse trazer pontos que se destacam na vida de infância e adolescência, já de traços de santidade que Teresinha tinha, a gente poderia trazer o quê? Para que também os jovens possam também perceber que já ali desde cedo ela apresenta esses traços, esses pequenos reflexos, ou grandes reflexos de santidade. Então, na minha interpretação, Santa Teresinha, apesar de toda a sua fragilidade, era uma menina extremamente vivaz, inteligente, extremamente sensível. Né? Então, desde a infância, ela é formada pelo pai numa piedade eucarística acentuada. Isso, às vezes, não se fala, mas, por exemplo, Santa Teresinha, ela foi graças a Santa Teresinha que, alguns anos depois, o Papa Pio X, São Pio X, permite que as crianças se aproximem da Eucaristia. Porque o grande desejo de Santa Teresinha era poder comungar todos os dias. E isso ela carregou consigo desde pequena. Então, é uma piedade eucarística aguçada. Né? Enquanto criança, jovem, adolescente, jovem, e já no Carmelo, Santa Teresinha, para poder comungar, ela precisava ter autorização do confessor. Então, ela podia comungar no Carmelo 4 vezes por semana. Né? Mas ela vai dizer, olha, eu peço a Jesus que eu me transforme num tabernáculo para ele. Que ele possa se manter presente no meu coração, de uma comunhão eucarística até a outra. Né? Então, uma forte piedade eucarística, uma forte piedade mariana. Né? A cura com o sorriso de Nossa Senhora, né? Ela vê a Nossa Senhora que aparece e sorri, somente sorri para ela. E ela que passava por um transtorno extremamente agudo, volta à paz. Né? É curada pelo sorriso de Nossa Senhora. Então, uma piedade mariana muito forte. Né? Nossa Senhora é uma presença muito, muito grande, muito forte na família de Santa Teresinha. Depois também,
A espiritualidade de Santa Teresinha é formada também, teve também uma forte influência da mentalidade da época. Então, naquela época, era muito comum se contar as práticas. Era uma maneira de práticas de piedade, era uma maneira de disciplinar as pessoas. Então, quando ela vai se preparar para a primeira comunhão, Paulina dá para ela um caderninho para ela anotar o número de comunhões que ela faz, em vista das comunhões espirituais que ela faz, o número de sacrifícios que ela pratica, o número. Então, as crianças, desde pequenas, vão aprendendo a criar o hábito através de anotar as práticas. Então, Santa Teresinha tinha muito isso. Depois, no Carmelo, ela abandona isso. Né? Ela abandona isso. Mesmo porque isso, no fundo, era um discurso que valorizava o mérito. Você tem que alcançar méritos de Deus. E Teresinha diz: eu penso que Deus não quer nossos méritos, Deus quer o nosso coração por inteiro. Né? E depois também um amor grande, uma grande sensibilidade com aqueles que sofrem. Né? Então você veja, quando ela saía com o pai, ela levava consigo algumas moedinhas. Quando encontrava com o pedinte, era a Teresinha que dá a moedinha para o pedinte. Sim. Na adolescência, ela passa pela sala, embora o pai havia proibido de ler o jornal, ela vê que tem um assassino que vai ser executado e o assassino não demonstra nenhum arrependimento. E Teresa começa a rezar por aquele assassino, começa a pedir a Deus pelo assassino. Pranzini. Não é? Ele havia matado 2 mulheres e uma criança. Né? E Teresinha começa a rezar por ele, para que ele possa se converter, para que ele possa... E ela dizia assim, eu tinha tanta certeza de que ele haveria de se converter, de que mesmo que ele recusasse todas as formas e eu mesmo assim acreditava na salvação dele. No momento final, quando ele sobe no cadafalso, ele foi guilhotinado, ele pega um crucifixo da mão do padre e beija as chagas de Cristo. E Teresa, quando lê aquilo, Teresa diz: ele é o meu primeiro filho. O primeiro filho foi Pranzini. Sim. E o último filho de Teresa foi o padre Jacinto, era um frade carmelita, que tinha um dom da oratória, percorria o mundo, a França inteira, foi pregar uma quaresma na Notre Dame, de repente abandona o ministério, casa, tenta fundar uma igreja católica livre, um tipo de igreja brasileira, não é? E Teresa e as irmãs dizem, o comentário que se faz, dão os piores adjetivos para ele. E Teresa diz: é o meu irmão pródigo. A última comunhão dela ela ofereceu pelo padre Jacinto. Né? Então Teresa tem uma sensibilidade muito grande por todos aqueles que, por uma maneira ou outra, ou estão afastados de Deus, ou estão necessitados. Quando a gente lê Santa Teresinha, apresenta-se uma profundidade de escrita e capacidade de colocação de palavras. Com que idade mesmo que ela entra no Carmelo? Que ela escreve? Não, que ela entra no Carmelo. Ela entrou com 15 anos. 15 anos, né? E morreu aos 24. Então, assim, existe um caminho de pensamento de que se entenda ou justifique uma capacidade de escrita tão profunda de alguém que aos 15 anos entra para o Carmelo. Então, eu não sei, o senhor vai me falar agora, mas tipo assim, faculdade que ela fez ou estudos que ela fez para escrever nessa profundidade toda, e aos 24 anos ela já vai para o céu, já morre, não é? E
Ou realmente o que se explica é a capacidade de escuta de Deus, de espiritualidade, de algo dado por Deus, de escrever com tanta profundidade e robustez naquilo que se fala mesmo assim de textos muito especiais, né? Sim, Santa Teresinha, como eu dizia, era uma menina, uma jovem inteligente, de uma memória fantástica. Ela sabia quase de cor a imitação de Cristo. Uau, pelo amor de Deus. Muitas vezes, Pelo amor de Deus. quase, Mas parece com a tua memória. muitas, Desculpa, amor, pessoal, brincadeirinha. A tua memória é bem por aqui. quase de cor. Desculpa, amor. Vai. Bom, É porque ela tem a memória muito ruim mesmo, precisando fazer uma reposição de vitamina muitas B12. vezes as irmãs falavam, fala para nós o capítulo tal da imitação. Ah, não acredito. E ela sabia de cor a imitação de Cristo. O Evangelho e a imitação de Cristo são os livros de cabeceira de Santa Teresinha. Além disso, aos 17 e 18 anos, ela leu muito São João da Cruz. Mas ela leu as obras místicas de São João da Cruz, porque ele tem obras ascéticas. As obras ascéticas, Subida e Noite Escura. Teresa leu pouco. Leu Cântico e Chama, que são as duas obras místicas de São João da Cruz. Ela tem Santa Teresinha, ela é uma versão nova de São João da Cruz. Uhum. Quem conhece a mística de João da Cruz facilmente entende que aqui só tem São João da Cruz, né? Bom, então ela tinha uma inteligência, uma memória extraordinária, né? Uma determinação muito grande. A obra dela é original, né? Ela não fica citando fulano, ciclano, repetindo isso, ela fala dela, né? Aliás, os místicos do Carmelo são todos originais. Né? João da Cruz é João da Cruz, Teresa é Teresa, nenhum fica citando o outro. E você observa que a obra dela está recheada com a palavra de Deus. Teresa é uma mulher, é uma religiosa apaixonada pela palavra de Deus. Por isso que ela sequestra o caderno da Celina, e a Celina vai rever o caderno só quando ela vai para a enfermaria, elas vão tirar da cela dela, os pertences dela, e Teresa e Celina leva consigo. Apaixonada pela palavra de Deus. Bom, o que ela vai escrever? Ela vai escrever aquilo que Deus fez na vida dela. Então, às vezes a gente vai ler a história de uma alma e a gente pode a gente pensar que é uma linguagem muito adocicada, é muito no diminutivo, mas a gente tem que saber ler nas entrelinhas. Nas entrelinhas, Teresa está falando, olha o que Deus foi fazendo comigo. Eu que sou tão frágil, tão pequena, tão limitada, né? Por exemplo, Teresa, quando entra no Carmelo, escreve, eu queria amar Jesus como ninguém o amou. Ela tem um desejo de amar Jesus ao extremo. Quando ela entra no Carmelo, as horas de oração, elas têm 2 horas de oração. Uma hora de manhã e uma hora à tarde, além do ofício divino. Oração silenciosa. O tempo todo ela dormia. 7 anos, depois de 7 anos, ela diz, ainda hoje Deus me perdoa porque eu durmo na oração. Né? Ela não podia fazer penitência. Tentou colocar uma cruzinha de ferro aqui, criou uma infecção, né? Fez o propósito de sentar numa cadeira e não se inclinar, não se encostar. Aí começou a ficar corcunda. Aí as irmãs disseram, olha, você não faça penitência assim, extraordinária. Então a penitência dela era procurar viver bem o seu dia a dia, procurar tratar bem as irmãs, aceitar os fatos como os fatos ocorriam. Né? Então, ela vai escrever, olha, o que Deus fez no seu amor na minha vida. Ela vai escrever assim, é próprio do amor abaixar-se. Né? Comigo ele se abaixou. Ele se abaixou até... eu sou como um grãozinho de areia, comparado aos grandes santos. Né? Então a gente tem que ler nessa chave a história. A história de Teresa é uma história de salvação.
Aliás, a nossa história é uma história de salvação. Né? Quando nós lemos a nossa história, se a gente fosse dar conta, a nossa história é sempre uma história de é uma história de vai e vem, né? A gente tem momentos de muito entusiasmo, mas nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas infidelidades. Sim. E Deus não desiste de nós. E Deus está continuamente nos atraindo para si. Então, a nossa história é uma história de salvação. Então, Teresa vai contar a sua história de salvação. Depois, uma coisa importante, Teresa, no final, no último dia da vida dela, diz assim: nessa vida eu só busquei a verdade. Né? Então, você vai ver que ela vai passar limpo muitas coisas. Algumas situações em que ela foi censurada, encontraram um vasinho quebrado, falaram que que tinha sido Teresa que tinha quebrado. Aí ele explica: não fui eu, não. A madre chamou a atenção dela. Um dia ela foi na cela da madre e a irmã que estava junto da madre fez um barulho lá e jogou a culpa nela. E ela vai dizer que muitas vezes ela tinha a tentação de querer procurar a madre por qualquer coisa. Porque às vezes ela tinha que se agarrar no corrimão da escada para ela não ir lá importunar a madre. Então, ela vai passando a limpo a vida dela. Por que ela passa a limpo? Porque ela quer ela quer que prevaleça a verdade. Não é? Olha, muito Eu só busquei a verdade.